Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com filmes. E hoje vamos aprender inglês com o filme Tarzan. Então, vem comigo! Tarzan. Oh, I see. Oh, I see. Tarzan? Oh, I see. No. I'm Jane. No. I'm Jane. No. Jane. Tarzan. Jane. Jane. Exactly. A cena que vamos analisar hoje, o Tarzan ainda é uma criança e ele está tentando ali se enturmar com os gorilas. E é o seguinte, para a gente começar essa análise, nós vamos iniciar assistindo esta cena que você está vendo aqui do lado, sem legenda alguma. E eu gostaria que você comentasse aqui o quanto que você consegue entender desta cena sem legendas. Vamos lá! I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy-bitsy problem here, okay? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would. But the guys, they need a little convincing, you know? Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? Oh, it's so stupid. What? Well, you gotta go get a hair. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. Elephant hair? Like I said, it's stupid, right? Listen, take it from me. Go home, okay? Who needs this aggravation, you know? I'm probably gonna leave soon myself. You go, I'll catch up, all right? You see? Leave it to me. I told you. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Comente aí se agora você acha que fica um pouco mais fácil a compreensão. Bora lá? I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy-bitsy problem here, okay? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would. But the guys, they need a little convincing, you know? Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? Oh, it's so stupid. What? Well, you gotta go get a hair. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. An elephant hair? Like I said, it's stupid, right? Listen, take it from me. Go home, okay? Who needs this aggravation, you know? I'm probably gonna leave soon myself. You go, I'll catch up, all right? You see? Leave it to me. I told you. É isso aí, meus amigos. Comentem aí, ó, se foi fácil, se foi difícil. O objetivo desta aula, como vocês sabem, não é apenas analisarmos as traduções das frases citadas pelos personagens. Nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Você vai entender em que sentido, o contexto, cada expressão foi usada e sair daqui hoje entendendo tudo sobre esta cena. Vamos lá! I'll handle this, guys, okay? A primeira frase que ela cita é I'll handle this, guys, ok? Para começar, quando alguém diz I will handle this ou I will handle it, a pessoa está querendo dizer o seguinte, ela está querendo dizer que ela vai cuidar daquilo, ela vai lidar com aquilo. É como se você estivesse dizendo em português assim, eu vou dar conta disso, eu cuido disso. Só que aqui é uma frase no futuro. Aqui é importante você entender o seguinte, que essa abreviação aqui do início é uma contração de I will. I'll handle this, eu cuidarei disso, indicando que está no futuro. E aí, essa palavra aqui, ó, guys, significa caras. Geralmente é um contexto muito
informal. Guys. Agora preste atenção nesse outro exemplo aqui, ó. Usando handle. No sentido de eu vou cuidar, lidar com isso. Look at your control panel. Oh! A 513. I'll handle it. That got it. Como vocês viram, ele disse handle it, que é o sentido de cuidar disso, lidar com isso. Eu cuido disso. I'll handle it. Or I'll handle this. E aqui, como vocês viram, né? Guys, caras, rapazes, pode ser amigos, parceiros, colegas. Aqui você pode adaptar para a forma que você acha que se encaixaria melhor dentro do seu contexto, tá? Então, nesse contexto aqui, eu cuido disso, galera. Poderia ser isso, né? E aí depois ela diz, ok. É como se fosse, tá legal, tá bem, ok, I'll handle this, guys, ok? I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. E aí ela diz, listen, buddy, come here. Só para você entender uma coisa aqui, ó. Quando alguém inicia uma frase dizendo listen, isso significa ouça, escute, listen. Depois ela diz, buddy. Só para você entender, buddy é como se fosse companheiro, parceiro, colega, amigo. Então, listen, buddy. Escute, companheiro. Come here. Venha aqui. Pode ser venha aqui. Come here. Então, I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy bitsy problem here, okay? preste atenção nessa sequência aqui, ó. Ela diz, we gotta, nós temos um, we got a. Você pode usar isso no sentido de nós temos. Nós vamos ver esse tipo de estrutura mais vezes dentro dessa cena. Mas eu quero que você preste atenção aqui no seguinte. Foi usado, preste atenção aqui, ó, 3 adjetivos indicando algo pequeno. Primeiro, ela usou tiny, depois little, depois essa expressão aqui, ó, itsy bitsy. Só para você entender, tiny é como se fosse minúsculo, pequenino. Little, pequeno, também, tá? Pequeno, algo minúsculo. Itsy bitsy é como se fosse a expressão pequenininho, indicando que o que vem a seguir é pequeno. Qual que é a palavra que vem a seguir? Problem. Então, no português, nós temos o hábito de fazer o quê? Problema, probleminha, problemazinho. Seria algo nesse sentido, né? Então, aqui, o que que ela está dizendo para ele? Nós temos um minúsculo, pequeno, probleminha, problemazinho. Aqui, here, ok? Tá legal? Vamos recapitular esses primeiros 5 segundos que nós analisamos até aqui. I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy bitsy problem here, okay? Agora preste atenção. We got a tiny little itsy bitsy problem here, ok? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would, but Preste atenção aqui, ó. Personally, pessoalmente, I'd love to hang out with you. Quando ela diz I'd love, é uma abreviação de I would love. É preciso lembrar disso aqui, tá? I'd love, I would love, que significa eu amaria, eu adoraria. E aí depois é citado hang out. Hang out é uma expressão, é um phrasal verb, na verdade, que significa passar tempo junto. É como se fosse um sair para curtir, dar um rolê junto. E aí tem with you, com você. Preste atenção aqui, ó, nesse outro exemplo com hang out. The Takamoto Bowl? That's where Scoob and Shaggy hang out. Oh no. Hey, where you been, McQueen? I've been kind of lonely. Nobody to hang out with. I mean, except the Dynaco folks. Oh, and the twins, of course. E aí no final da frase é citado You know I would. Gente, essa frase não dá para traduzir ao pé da letra, tá? You know I would.
Primeiro, por quê? Porque o termo que eu estou falando aqui, eu até citei o exemplo aqui do I'd love, que é uma abreviação de I would love. Quando você usa I would sem nada adiante, não tem o que esse verbo auxiliar, esse modal verb, não tem o que ele conjugar. Percebe que would, você sempre precisa usar com algum verbo depois? Por exemplo, I would não significa nada se não tiver um verbo depois. Então você coloca um verbo, por exemplo, like. I would like. Seria eu gostaria. I would like. Quando ela fala para ele assim, you know I would, você sabe que eu o quê? Você vai ter que adaptar. Essa frase aqui, você vai ter que entender o contexto. Você vai ter que ler a frase anterior, que é a de cima, I'd love to hang out with you. Eu adoraria sair, passar um tempo com você. You know I would seria, você sabe que eu adoraria. É como se no final dessa frase aqui, estivesse dizendo, você sabe que eu adoraria. De novo, you know I would love. Só que não é citado love, para não ficar repetitivo, tá? Entenda como se usa um modal verb. Nesse caso aqui, o would. Levando todos os verbos do português para ia. Eu amaria, eu gostaria, eu faria. E aí, preste atenção aqui, ó. Personally, pessoalmente. Problem here, okay? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would. Personally, pessoalmente. Eu adoraria passar um tempo com você, sair com você. Você sabe que eu amaria, você sabe que eu adoraria. E aí depois na sequência? I would, but the guys, they need a little convincing, you know? But the guys, mas os caras, aqui você pode adaptar para mas os caras, que mais? Mas a galera, se referindo a outros gorilas, né? Então, mas os caras, porém os caras, but the guys, they need a little convincing, you know. They need significa eles precisam. They need a little convincing. Só para você entender aqui, ó. A little, um pouco. Já falamos sobre essa palavra aqui. Significa pouco. Pouco, pequeno. Nesse caso, um pouco. Convincing, convencimento. Então, literalmente, ela tá dizendo, né? Eles precisam de um pouco de convencimento. You know. Esse you know é como se fosse, sabe? Mas os caras, eles precisam de um pouco de convencimento, sabe? But the guys, they need a little convincing, you know. Okay, what do I gotta do? E aí o Tarzan pergunta, ok. Primeiro ele afirma, né? Tá bem, ok. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. What do I gotta do? What do I gotta do? Essa pergunta, ela começa com o quê? What. Depois vem o termo do. Esse termo do indica que é uma pergunta feita no presente simples. O tempo verbal dessa frase é presente. E aí depois eu, gotta é uma junção de got to. Esse gotta é como se fosse have. Eu quero que você enxergue have to. No sentido de ter que. E aí depois, do. O segundo do dessa pergunta não é auxiliar. O primeiro é auxiliar. O primeiro é o do, que indica que é uma pergunta, que é o primeiro ali, what do. O primeiro do indica que a pergunta está no presente. Esse primeiro do é um auxiliar. O último do da frase é o verbo fazer. Como é que você sabe qual que é qual? Pela ordem que a frase é citada. Aqui é a importância de você entender a gramática, tá? Do pode ser um auxiliar, como pode ser o verbo fazer. Tudo depende de ordem. Onde essa palavra está empregada na frase. Então, vamos supor aqui, ó. Se ele tivesse perguntado assim, ó. Ao invés de perguntar, what do I gotta do? Poderia ter perguntado, what do I have to do? O que eu tenho que fazer seria a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? What do I have to do? Aqui ele tá querendo buscar o quê? Um certo pertencimento. Ele quer se enturmar, quer fazer parte daquela comunidade, daquele grupo, né? E aí, olha só que interessante. Lembre-se que do, o auxiliar do, ali do início da frase,
pode e deve ser utilizado apenas para 4 pronomes, que são do, aqui ó, preste atenção, que são I, you, we, they. Ah, Murilo, é sempre plural? Não, tem o I aqui, como vocês podem ver. Além disso, tem you, que pode significar você como vocês. Lembra disso aí, tá? É que talvez a gente tenha passado muito tempo vendo só do you, né? Do you, mas do I também existe. E perceba, do I não é uma pergunta que a pessoa está fazendo para ela mesma, não, é sobre ela. Então o Tarzan quer saber, what do I gotta do? O que eu tenho que fazer? E aí, preste muita atenção aqui, ó. Eu vou voltar aqui pra gente ouvir de novo esse começo, tá? I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy bitsy problem here, okay? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would, but the guys, they need a little convincing, you know? Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? Preste atenção aqui, ó. Do? What do you gotta do? Do, esse do no final, aqui ó, da linha de cima, quer dizer fazer. Então a pergunta dele foi, what do I gotta do? What do I gotta do? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? E aí, fazer, do. E aí na linha de baixo, what do you gotta do? O que você tem que fazer? Preste atenção aqui como que é pronunciado. Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? Aqui é importante entender uma coisa, algo muito comum sobre o inglês. Eu vou até escrever aqui, ó, o jeito que isso aqui foi pronunciado, tá? Para você entender melhor. Muitas vezes dentro do inglês, what do you não vai ser pronunciado dessa forma, tá? Você percebeu aqui que não foi falado dessa forma, né? Foi falado como what do you? What do you? What do you? E aí, got, aquele G-O-T-T-A, não é gota, também fica gotta do. Então, preste atenção, essa pergunta aqui, ó, ela pronuncia da seguinte forma. What do you gotta do? What do you gotta do? What do you gotta do? Preste atenção aqui, ó, primeiro vem a dele, né? What do I gotta do? Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? What do you gotta do? What do you gotta do? Murilo, isso sempre acontece com what do you? Na maioria das vezes, tá? Você vai perceber. Quando alguém quer saber o que você gosta, dificilmente alguém vai te perguntar what do you like? Do jeito que você aprendeu na escola. Não. É muito mais comum alguém te perguntar what do you like? What do you see? O que você vê? What do you study? O que você estuda? What do you speak? O que você fala? E assim por diante. É igual quando utiliza how do you também. How do you know? Como você sabe? Muitas vezes é citado how do you know? How do you like? Como você gosta? How do you see? Como você vê? How do you study? Como você estuda? E assim por diante, tá? Entenda que tem sempre esse som do rareriroru. How do you? What do you? Desse jeitinho que você tá vendo aqui, ó. What do you gotta do? 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 Preste atenção agora na sequência. Oh, it's so stupid. Oh, it's so stupid. É tão estúpido. It's so stupid. Percebam que so, em alguns contextos, significa então, e em alguns outros contextos, significa tão. Então ou tão, tá? Depende do contexto. Então, for example, so I need to study. É como se eu estivesse falando assim, ó. Então, eu preciso estudar. Agora, quando você usa so antes de um adjetivo, uma característica, uma qualidade, um elogio, uma crítica, significa o quê? Intensidade. Então, oh, it's so hard. Oh, isso é tão difícil. Oh, it's so easy. Isso é tão fácil. Ó, so tá sendo usado para quê? Para enfatizar, para intensificar aquela determinada característica, qualidade. Nesse caso aqui, ó, it's so stupid. É, isso é tão estúpido. What? Well, you gotta... What? O quê? O Tarzan quer saber o quê? What? E aí ela diz, wow. Ela não sabe, né? Ela tá inventando ali alguma coisa que o Tarzan vai ter que fazer só pra zoar com ele mesmo, né?
Mas preste atenção aqui, ó. Well, bem, you gotta... Preste atenção aqui, ó. Eu falei que o gotta é como se fosse have to, né? Como se fosse o sentido de você tem que, you have to. Aqui tá sendo usado gotta, que é muito comum no sentido de ter que fazer algo, tá? Então ela vai inventar alguma coisa. Ela acabou de tirar um fio de cabelo ali, né? Um fio de pelo, né? Literalmente. E o gotta, você tem que... E ela vai inventar ali na hora o que ele tem que fazer. Então, what? Well, you gotta... Oh, it's so stupid. What? Well, you gotta go get a hair. Preste atenção nessa frase aqui, ó. You gotta go get a hair. Lembra que eu falei do uraririroru? Geralmente é no som do T. Ó, you gotta go get a hair. Repete comigo aqui, ó. You gotta go get a hair. You gotta go get a hair. You gotta go. Esse gotta não é gora, necessariamente gora, go. Fica um pouco mais aberto. Gotta go. You gotta go. Eu vou escrever aqui do jeito que se pronuncia. Você vai ver que eu vou escrever gora, mas não é gora, né? Literalmente com o som do O. You gotta. Não. You gotta. É um pouco mais aberto, tá? You gotta go get a hair. You gotta go get a hair. You gotta go get a hair. Preste atenção aqui, ó. Bora lá, lê comigo aí. You gotta go get a hair. 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 Se você quer melhorar o seu speaking, a sua capacidade de falar inglês e falar parecido, próximo ao jeito que eles estão falando, eu te convido a não ficar só assistindo, tá? Repita aí enquanto você está assistindo. Isso vai fazer com que os seus músculos labiais se acostumem com essas pronúncias conectadas, tá? You gotta go get a hair. Talvez essa frase sendo citada sem texto, talvez você não entenderia. Por quê? Porque talvez você esteja mais acostumado com a leitura. E aí quando você vê a legenda, você entende, tem alguma coisa a ver com cabelo, hair. Agora vamos lá, o que significa essa frase? You gotta go, você tem que ir, get a hair. Get tem muitos significados. Get, você vai ver que pode significar obter, conseguir, alcançar, chegar. Nesse sentido aqui, nesse contexto que você tá vendo, pegar. Você vai ter que ir pegar um cabelo. You gotta go get a hair. E aí começa a trollagem, né? You gotta go get a hair. A hair. E aí o Tarzan pergunta, a hair? Um cabelo? Yeah, a hair. Yeah, a hair. Só pra você entender aqui, gente. É claro que a hair, um cabelo, você pode até traduzir pra um fio de cabelo, tá? Você pode até adaptar pra um fio de cabelo, mas a hair significa um cabelo. Yeah, a hair. Sim, um cabelo. E tem uma frase de afirmação aqui, ó. Olha o jeito que é escrito essa frase, né? Essa frase de confirmação. A hair. Yeah, a hair. Yeah significa sim. É. A hair, um cabelo. É como se fosse o nosso mesmo, né? O mesmo sentido. Aí, ouve-se o barulho de um elefante ao fundo. An elephant hair. An elephant hair. Eu não sei se vocês perceberam aqui um detalhe, mas quando é citado um cabelo, cita-se a hair. E quando é citado um cabelo de elefante, que é essa frase aqui, ó, an elephant hair, significa um cabelo de elefante, tá? Importante você entender que toda característica que vem do cabelo vem primeiro, tá? Porque há uma regra no inglês, quando você cita um objeto, qualquer coisa que seja, e você está citando as características daquele objeto junto a ele, por exemplo, cabelo longo, long hair, cabelo curto, short hair, cabelo preto, black hair. Todas as características do cabelo vêm primeiro, tá? Independentemente de quantas características sejam.
Vamos supor que você quer falar do seu cabelo. Você quer falar assim, ó. Eu tenho cabelo preto. Vamos falar aqui. Primeiro, ondulado, wavy, longo, long e preto. Olha só como é que você faria essa frase em inglês. Você faria dessa forma aqui, ó. I have wavy, long, black hair. Olha só, preste atenção aqui, ó. Wavy, ondulado, long, longo, né? Black, preto, hair, cabelo. Então, quando você diz I have wavy, long, black hair, você tá dizendo eu tenho, aí você vai ter que traduzir lá de trás para frente, ó, cabelo ondulado, longo e preto. Por que que as 3 características vieram primeiro? É uma regra do inglês. Toda vez que você cita um objeto, por exemplo, o objeto aqui, ó, o alvo da frase é a palavra hair. Todas as características do cabelo estão sendo citadas juntas. Eu não tô falando assim, meu cabelo é, senão seria my hair is. Não é essa a frase, tá? Eu estou citando a palavra cabelo juntamente com suas características. Só para você entender o porquê que a palavra elefante vem primeiro. E aqui eu não sei se você percebeu, mas quando é dito a hair, é citado com a palavra a, que significa um ou uma. E aí na segunda frase, an elephant hair, é citado com a palavra an, que também significa um ou uma. Eu quero que você anote isso aqui para você nunca mais esquecer na sua vida. Eu quero que você anote aí, tá? Você vai aprender aqui como usar um artigo indefinido. Dos 2 modos que tem. Para começar, o que é um artigo? Um artigo é isso aqui, ó. É a palavra a. Às vezes vai ser pronunciada a, ou às vezes a. A primeira aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó. Essa daqui que eu tô apontando, ó. Pode ser pronunciado a ou a. A hair. Eu não sei se vocês lembram daquela música do Black Eyed Peas, que eles cantam assim. I got a feeling, usando gotta, que a gente acabou de aprender aqui, né? That tonight's gonna be a good night. Vocês lembram dessa música, gente? Se você se lembra, comenta aí, por favor. O cantor diz, I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Eu tenho um sentimento aqui, uma ideia que essa noite vai ser uma boa noite. Quando ele fala fica muito, enfatiza muito. Depois eu quero te convidar a você a ouvir essa música e perceber esse detalhe. Ele canta assim, ó. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Não é a good night. Talvez você pense que essa palavra aqui também é uma letra, né? A pronúncia seja a. Não é a. É a. Puxa pro a. A hair. Você vai perceber isso aqui, gente, na cena, ó. Preste atenção. Eu vou voltar aqui pra você ouvir, ó. You gotta go get a hair. Get a hair, não é get a hair. Get a hair. Não sei se vocês viram aqui, mas na hora que eu coloquei a transcrição dessa frase, olha aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Bem aqui nessa pontinha aqui, ó. Get a hair. Get a hair. Não é get a hair. Get a hair. Agora, vamos lá. Voltando aqui no artigo que eu estava falando. Como é que você diferencia quando usar a, essa aqui, ó, ou quando usar an, essa aqui? Qual que é a diferença entre as duas? Primeiramente, entenda que as duas significam a mesma coisa. A mesma coisa. As duas significam a mesma coisa. Tá, mas qual que é a diferença? A diferença é para quem você vai usar cada uma delas. Porque a primeira, a, você vai usar para todas as palavras que se iniciam com som de consoante. Por isso que ela citou a hair. A segunda, an elephant hair, tá usando an por conta da palavra que vem na sequência, que começa com a, elephant. Som de vogal. Grava isso aí, ó. Quando a próxima palavra começa com som de consoante, você inicia com a. E quando a próxima palavra inicia com som de vogal, você utiliza an. E você não só utiliza an, como você faz a conexão na hora da pronúncia, na hora do connected speech ali. Você faz como? An elephant hair.
An elephant hair. Olha só o jeito que ela fala. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. An elephant hair. Um cabelo de elefante. Mas aqui preste atenção, gente, ó. Talvez você anotou aí, beleza. A consoante, N vogal. Só que eu não falei do que é escrito, eu falei do que é falado. Eu não estou falando do visual, eu estou falando do som. Por quê? Porque às vezes você vai se deparar com algumas palavras que se iniciam com H, por exemplo, estamos falando aqui ó, do H, a hair. Às vezes você vai se deparar com alguma palavra que se inicia com H, mas tem som inicial de vogal. Isso existe? Existe, e eu quero aqui, inclusive, mostrar 2 exemplos para você entender e nunca mais esquecer disso. Olha aqui, ó. Temos 2 palavras. Primeiro, house, que é casa, house. E você não fala house, tá? Não tem som de E, não tem som de I no final. Termina no som do Z, house, uma casa. E a próxima palavra, an honor. Percebam que a primeira tem som de H, house, e a segunda, o H é mudo. Literalmente o primeiro som é O. Honor. Tanto que você pode até falar an honor. Nós já analisamos aqui uma cena em que o personagem fala it's an honor. É uma honra. It's an honor. Ó, an honor. An honor. Você junta, tá? Tem que unificar, não tem que falar separado, você tem que falar junto. Por isso que é ideal aprender já conectado. Se você aprende separado, quando você vai assistir uma cena, você não entende, gente. É por conta disso, tá? Se você aprende as frases, as palavras separadas, na hora que você vai pra prática, vai ser citado tudo junto, você não vai entender. É uma questão muito óbvia, né? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Não tem a ver com a letra escrita, tem a ver com a letra falada. A house and honor. Mas vamos lá, né? Isso aqui foi só um parênteses para você entender sobre artigos indefinidos. A importância aí de você entender gramática, viu? Não pense que, é só falar de qualquer jeito que entende. Entenda a lógica do negócio, tá? Isso aqui vai te ajudar a entender mais conversações, a entender mais cenas como essa. Não pense que você, eliminando a gramática da sua vida, vai resolver os problemas. Não, você pode pensar que aqui o que a gente faz não tem gramática, que é o que torna a aula mais legal, né? Mas não, ó. Eu falei de gramática aqui, falei de gramática aqui, falei de gramática aqui, falei de gramática aqui também. Aqui, principalmente, estou falando de gramática. Todas essas explicações que eu estou fazendo aqui, todas elas são puramente gramática. Só que talvez, vendo com cenas de filmes, fica mais interessante falar sobre isso, né? Vamos combinar. Vamos para a sequência, então. Para a gente continuar, estamos aqui na metade da cena, tá? Eu quero te mostrar aqui um exemplo com gotta, no sentido de ter que fazer algo, já que gotta é a palavra aqui do momento, né? Vou voltar aqui pra gente recapitular. What? Well, You gotta, você tem que... Agora preste atenção nesse outro exemplo com gotta. Just gotta go home. So he's calling from Rome. I could do that. Just gotta go to Rome. Just gotta go to home. Então, o que ele tá dizendo? Eu vou colocar de novo aqui para você prestar atenção. Preste atenção aqui, ó. So he's calling from Rome. I could do that. Just gotta go to Rome. Just gotta go to Rome. Só tem que ir para Roma. Just gotta go to Rome. Vamos lá, gente. Continuando. You gotta go get a hair. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. Então a missão do Tarzan é ir lá embaixo e pegar um cabelo de elefante. An elephant hair. Ele pergunta, an elephant hair? Um cabelo de elefante. Elephant hair. Like I said. Like I said. Perceba que like não é gostar, não é curtir. Aqui é o termo como. Like I said. E aí, like I, você vai falar like I. O que é importante entender também sobre sons das palavras? Talvez você viu essa palavra like a sua vida inteira. E talvez o jeito que você fale essa palavra seja assim, ó. Like.
Like. Quem é que pronuncia dessa forma aqui? Comenta aí. Você pronuncia like? Eu quero te falar uma coisa. Essa palavra não é pronunciada like. O último som dela é o som do K. É like. Terminando no K. Você vai perceber que a maioria, quase todos os verbos que terminam com E não tem som de E no final. Eu falei aqui agora há pouco do have, por exemplo, né? Qual que é o último som da palavra have? O V. Não é heavy. Heavy, have. Não, é have. Termina no V. Por que é importante você entender isso aqui, ó? Para você juntar, criatura. Você vai pegar o like e juntar com I. Você não vai falar like I. Não, você vai falar like I. Igual ela fala, like I said. Elephant hair. Like I said. Like I said. Você vai literalmente falar like I said. Olha o jeito que você vai pronunciar isso aqui, ó. Like I said. Like I said. Like I said. It's stupid. É estúpido, right? Certo. É como se fosse um, né? É estúpido, né? Like I said. É importante você entender que said é o passado do verbo say, tá bom? Dizer. Só para lembrar aí, ó. Said, dizer no passado. Say, dizer no presente. It's stupid. É estúpido, right? Certo? É como se fosse um né? It's stupid, right? Listen, take it from me. E aí, preste atenção aqui, ó. Aqui temos uma expressão. Take it from me. Nós falamos que listen significa ouça, né? E aí, quando você pega essa expressão aqui, ó. Take it from me. Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar tire isso de mim. Não é isso, tá? Não é tire isso de mim. Eu vou te mostrar aqui, ó, um outro exemplo para você entender melhor o que essa expressão significa. Um exemplo do filme do Shrek, a obra-prima do filme do Shrek. And take it from me, boss. You're going to have one satisfied princess. Man, let's face it, you are a lot easier on the eyes. Ok. O que significa, então, take it from me? Nos dois sentidos, tanto na cena do Tarzan quanto na cena do Shrek, ambas querem dizer o seguinte: vai por mim. Take it from me. Mais um exemplo de que expressões você não as traduz no modo literal, tá? Senão vai ficar literalmente, tira isso de mim. Take it from me. Não, não é isso, tá? Vai por mim. Listen, take it from me. Então, usa essa expressão aí na prática, quando você estiver conversando com alguém, ó. Listen, take it from me. Você vai dar um conselho pra pessoa, né? Vai por mim, ó. Escute, vai por mim. Listen, take it from me. E aí, qual que é o conselho que ela dá pra ele? Go home, ok? Go home. Vá pra casa. Pode ser traduzido também para vá embora. Ok? Tá legal? Go home. Take it from me. Anota essa expressão para você não esquecer nunca mais. It's stupid, right? Listen, take it from me. Go home, okay? Who needs this aggravation, you know? E aí ela diz, who needs? Quem precisa? Murilo, por que tem esse S no verbo need? Precisar. Porque é uma pergunta no presente. Não é quem precisou e nem quem vai precisar. Tá no presente. Segundo, esse who indica uma terceira pessoa. É um alguém. Por isso que é quem, né? É um alguém, é uma pessoa. No singular. Entenda que toda frase que você afirma com he, she, it no presente, você precisa adicionar um S no verbo. Alguns você vai adicionar S, outros você vai adicionar ES, outros você vai adicionar IES. Isso depende do verbo, tá? Mais uma vez estou falando aqui sobre gramática, a importância de você conhecer estruturas, não ficar só traduzindo. Então, who needs this aggravation? E a palavra grifada aqui, aggravation, agravamento. Gente, isso aqui tá falando sobre quem precisa desse
agravamento desse problema, né? Você pode traduzir para problema. Você se lembra dessa palavra aqui, ó? Lá do filme Ice Age, a Era do Gelo? Olha só. Still green. They headed north 2 hours ago. Hey, still green. They headed north 2 hours ago. You don't need this aggravation. Give me the baby. I can track humans down a lot faster than you can. É isso aí, aggravation. Então, tá falando sobre um problema, né? E aí, olha só, algo agravante, né? You know, sabe? Quem precisa desse problema? You know, sabe? Vamos para as últimas frases. I'm probably gonna leave soon myself. You go, I'll catch up, alright? I'm probably gonna leave soon myself. Vamos entender palavra por palavra aqui, ó. Quando é dito I'm probably, vamos fazer o seguinte aqui, ó, pra gente debulhar essa frase ainda mais, vamos tirar o probably dessa frase. Vamos tirar o probably e deixar I'm gonna. Só para você entender aqui essa estrutura, tá? Para debulhar, você vai ter que tirar as abreviações. Não tem como você entender uma frase se você ficar só no modo abreviado dela. Você precisa entender o sentido. Qual que é o sentido aqui que nós temos? Esse sentido aqui, ó. I'm gonna. Que é uma abreviação de I am going to. É um sentido de futuro. Porque está envolvendo o verbo to be, ser ou estar, juntamente com going to, que é o verbo ir. E não é indo, tá? Não é I am going to, eu estou indo. Não é esse sentido aqui, tá? Não é o sentido de eu estou indo, presente contínuo, indo para algum lugar. Não é isso, tá? Só que aí você vai traduzir I am going to para eu vou. Então, I'm gonna significa eu vou. E aí você vai fazer o que aqui, então? Você vai adicionar a palavra-chave ali, que é probably. Provavelmente. Então, você vai traduzir esse início. I'm probably gonna. Eu provavelmente vou. E aí, olha só que interessante. Live. Temos um termo aqui que é o live. Quem aqui já viu esse verbo aí alguma vez? Live. Para começar, esse verbo ele tem alguns sentidos diferentes. Primeiro, que é o sentido de sair. Sair ou deixar algum lugar. Eu vou escrever aqui os dois sentidos, tá? Deixar algum lugar ou deixar alguém. Eu quero que você grave aí os sentidos desse verbo, tá? Grava aí, ó. Live significa sair, sair de algum lugar. Nesse caso aí, o sentido dela sair mesmo, sair para passear, dar um rolê. O famoso hang out, que a gente falou aqui, né? Sair no sentido de passar um tempo com alguém. Significa também deixar algum lugar. Por exemplo, I live home at 9 a.m. Eu saio de casa às 9 da manhã. No sentido de eu deixo aquele lugar. I live. E aí é importante você entender que também significa no sentido de deixar alguém. Deixar uma pessoa. Sabe quando você fala que você terminou com a pessoa, que você vai terminar, deixar a pessoa? Você também pode usar o termo live. Depois ela cita o termo soon, que significa em breve, logo. E aí depois ela cita o pronome reflexivo myself. Significa, ao pé da letra, por mim mesmo. Eu mesma. Só que aí é preciso adaptar essa primeira frase, né? I'm probably gonna live soon myself. Quando alguém fala em inglês que ela vai fazer algo e no final ela coloca a palavra myself, o sentido que passa é que ela vai fazer aquilo por conta própria. Às vezes no sentido de sozinho. Murilo, não é mais fácil usar a palavra alone, de sozinho? Não, porque alone carrega o sentido de algo que você vai fazer solitário. Literalmente sozinho, não tem ninguém perto. Alone. Agora, myself é o sentido de uma coisa que você vai fazer por conta própria. Sem ajuda de ninguém. Quando você não depende de ninguém para fazer aquilo, você pode usar o termo myself. Vou dar aqui um outro exemplo para você. Por exemplo, vamos supor que você quer falar assim, eu quero morar sozinho. Eu vou te dar uma dica aqui de como que você diz isso. Ó, você diz dessa forma aqui, ó. I want to live by myself.
live by myself. Ao invés de falar live alone. Não, live by myself. Eu quero viver por conta própria, quero viver sozinho. By myself. Só para você entender aí o uso do myself, que é o reflexivo, né? Então, eu provavelmente vou sair, pode ser em breve, logo, sozinha. You go, você vai, you go, e aí ela cita I'll catch up. Preste muita atenção. I'll catch up. Eu quero te mostrar aqui um outro exemplo usando catch up. Preste atenção. We'll catch up, okay? Sure. I'm so proud of you! Both of you! Então, quando é dito aqui, ó, I'll catch up, é importante você entender que essa contração aqui, mais uma vez, indica que essa frase está no futuro. Ao pé da letra significa eu vou alcançar. Eu vou te alcançar. I'll catch up. Alright? Tá legal? E aí vamos para a frase final. You see? Leave it to me. I told you. Vamos lá. You see? Ao pé da letra significa você vê. Como vocês podem ver, aqui não está seguindo a gramática. O correto seria do you see? Você vê. O correto seria isso aqui, né? Do you see? Você vê. Mas não usou do. É muito comum no inglês da vida real, né? O comum do cotidiano. You see? Ao invés de traduzir você vê, é como se fosse no nosso português aqui, a famosa frase você viu? Ou você viu? You see? Leave it to me. Ó, usou o verbo sair, deixar. Deixar alguém, deixar algum lugar, né? Que a gente acabou de falar desse verbo aqui, né? Live. E usou leave it to me. É como se você deixa isso pra mim. No nosso português aqui seria deixa isso comigo. Deixa comigo. Você viu? Deixa comigo. I told you. E aqui foi usado o termo ya. Quem aí já viu esse termo ya sendo usado no inglês? É simplesmente uma forma informal de dizer you. Preste atenção aí, ó. I'll catch up, alright? You see? Leave it to me. I told you. E assim a cena se encerra. Eu quero saber a sua opinião aqui sobre essa análise. Nós realmente buscamos nos aprofundar o máximo possível nesta cena aqui do início ao fim. Eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou dessa aula. E ó, se você quer continuar recebendo os links para as próximas aulas de inglês aqui no canal, se conectar comigo lá no meu grupo de estudos, eu quero te convidar a vir aqui no link na descrição desse vídeo, tá? Nós criamos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Inglês da Vida Real. Você pode participar desse grupo gratuitamente. Basta vir aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês da vida real. É totalmente gratuito. Você vai entrar no grupo, lá eu envio dicas de inglês todos os dias, links das aulas todos os dias, promoções, descontos, ofertas para você vir estudar comigo, para você entrar na plataforma da Jornada do Zero Fluência. Todas as promoções, elas são enviadas lá. Se você quer receber também dicas de inglês, cenas, todas essas cenas que nós estamos analisando aqui, ó, você quer receber no seu celular? Cai para dentro do grupo, você vai receber todas as cenas que nós analisamos aqui nessas aulas de inglês. Além disso, um outro convite que eu tenho que fazer para você aqui, corre lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, teacher.murilo. Lá eu posto dicas também, recados, links de aulas, lá também nós fazemos aulas ao vivo, e eu quero te convidar a você embarcar comigo nessa frequência e estudar cada vez mais o inglês da vida real. Para a gente fechar essa aula, vamos fazer o seguinte, sem pressa, sem crise, vamos assistir esta cena completa com legendas em inglês. Eu quero que você confira aí se agora, depois dessa mega análise, se ficou mais fácil a compreensão. Vamos lá. I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy-bitsy problem here, okay? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would. But the guys, they need a little convincing, you know?
Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? Oh, it's so stupid. What? Well, you gotta go get a hair. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. An elephant hair? Like I said, it's stupid, right? Listen, take it from me. Go home, okay? Who needs this aggravation, you know? I'm probably gonna leave soon myself. You go, I'll catch up, all right? You see? Leave it to me. I told you. Agora, meus amigos, vamos assistir esta cena sem legenda alguma. Confira se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula e se foi útil cada detalhe, cada minuto desta aula. Vamos lá! I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy-bitsy problem here, okay? Personally, I'd love to hang out with you. You know I would, but the guys, they need a little convincing, you know? Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? Oh, it's so stupid. What? Well, you gotta go get a hair. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. An elephant hair? Like I said, it's stupid, right? Listen, take it from me. Go home, okay? Who needs this aggravation, you know? I'm probably gonna leave soon myself. You go, I'll catch up, all right? You see? Leave it to me. I told you. É isso aí, meus amigos. Olha, você que gostou dessa aula de inglês com o filme do Tarzan, eu quero falar para você aqui que nós vamos analisar mais uma cena desse filme, viu? Eu percebi que vocês curtiram aqui, interagiram comigo. Nós vamos analisar mais uma cena desse filme, tá? Na próxima aula. Por isso eu quero que você se inscreva, ative as notificações e eu vou dar um spoiler aqui da cena que nós vamos analisar na próxima aula. Vamos assistir sem legendas, hein? Comenta aí, ó. Será que tá fácil? No! Oh! Stay back. Don't come any closer. Please, don't. What are you doing? Oh, please don't. That tickles. No, get off. It serves you right. Now, just stay away from me, like a very good wild man. You stay. I'm warning you. My father won't take kindly to you. No, that's close enough. How dare you? What? Muitas pessoas me perguntam, Murilo, por que você não coloca as frases de todas essas cenas que a gente analisa aqui no canal em um arquivo, em um PDF, para baixar? É isso aí, material, para você ter ali no seu celular, para você ler ali no seu celular, para você ter ali as cenas em imagem, a legenda, a tradução, para você estudar depois, para você também imprimir. Eu quero te apresentar o e-book Inglês com Filmes. É um material que eu mesmo desenvolvi com 125 páginas. Inclusive, essa é a 4ª versão, tá? Nós temos esses materiais já desde 2019. 2019 nós lançamos a primeira versão, 2020 a segunda, 2021 a terceira, e agora temos a 4ª versão. Essa versão aqui é a 4ª versão do e-book Inglês com Filmes. Tá bom, mas o que contém dentro do e-book Inglês com Filmes? Em cada página desse livro, você vai encontrar o seguinte, preste muita atenção nessa imagem aqui do lado, ó. Eu vou até dar uma aproximada aqui para você enxergar melhor. Em cada página desse livro, você vai encontrar uma imagem da cena, imagem, tá? Não vídeo, imagem da cena. Vai ter a frase em inglês ali, como vocês podem ver, essa cena aqui é uma cena do filme do Rei Leão.
It doesn't matter, it's in the past. Tá ali a frase em inglês. Além disso aqui que você tá vendo, do livro, eu disponibilizei um áudio da cena para você ouvir o áudio da cena, tá? Vai ter o arquivo em áudio lá para você ouvir o áudio da cena. Vai ter a cena também para você baixar a cena em inglês ali, o vídeo da cena. Você vai baixar junto o vídeo da cena. Além disso, vai ter também o quê? Uma aula explicando a cena inteira. Gente, são 3 tipos de arquivos para cada cena analisada dentro do livro. E aí, como é que funciona? Qual que é a estrutura? Como é que o livro foi estruturado? Eu quero que você entenda o seguinte. São 125 páginas dentro desse livro. Só para você entender uma coisa, não é físico, tá? Não vai chegar na sua casa um livro físico, não, é um livro digital. É um livro em PDF para você ter no seu celular, tá? Para você ter no seu computador. Assim que você acessa o e-book, você vai perceber que uma conversa de uma cena de filme vai estar dividida em várias páginas. E cada página é exatamente desse jeito que você está vendo aqui, ó. Imagem da cena, né? Indicando que a sequência da conversação está dividida em páginas, uma seguida da outra. Ali tem a fala do personagem. As linhas verdes são transcrições fonéticas para quem gosta das transcrições fonéticas, ensinando pronúncia, aquilo que eu falo tanto aqui no canal, né? E além disso também tem transcrição em português, transcrição aportuguesada. E por último, tradução da frase, né? Então, em uma cena como essa, você vai conseguir aprender a tradução e a pronúncia, que são os 2 fatores aqui que você viu que é o fator que a gente baseia para analisar as cenas dos filmes, né? E aí, além disso, você vai ter acesso a 10 aulas. Olha aqui, ó, eu até coloquei um print aqui, ó, da plataforma da Hotmart, onde você vai ter acesso a 10 aulas, ó. Se você aproximar aqui, ó, você vai ver aqui, ó. 10 aulas de inglês com filmes, tá? Essas 10 aulas são analisando as 10 cenas presentes no livro. Todas as 10 cenas, nós temos 10 aulas analisando as 10 cenas presentes no livro. Só para você entender que não é apenas um PDF, um arquivo lá, um livro digital, não. Além disso, tem 10 aulas para você aprender inglês com as cenas presentes ali no livro. Você pode estudar tanto pelo computador, eu até coloquei aqui pelo computador para você ver como é que fica, ó. Você pode estudar pelo computador, aqui tem 2 páginas aqui nessa tela que eu coloquei. Além disso, você também pode estudar pelo iPad, tablet, eu até coloquei aqui uma imagem, ó, até abri o iPad aqui para mostrar para vocês. No iPad fica desse jeito aqui. Se você quiser, você pode baixar também e colocar no seu Kindle. Você que usa o aplicativo lá, o aparelhinho que dá para você também ler livros, você pode também baixar, colocar lá. Ou você pode também ler pelo seu celular, que na minha opinião, acho que é a melhor opção, ler pelo celular. Eu até coloquei aqui como é que fica no celular, ó. Deixa eu arrumar a tela aqui para vocês verem melhor. No celular fica dessa forma aqui, ó. Bem ajustado, uma página seguindo de outra, você vai ter a frase, aí a próxima frase de baixo já é a sequência da cena, e é muito prático. Tá muito bem estruturado visualmente e, francamente, é um dos meus melhores materiais, sem dúvida. Então, só para você ver aqui mais alguns exemplos de páginas, nós temos 4 versões de livros como este, tá? Este que você está vendo aqui, ele não está mais R$ 39,90 como estava ano passado. Nós estamos disponibilizando ele por R$ 9,90. Sim, tudo isso que você viu aqui, as 10 aulas, o livro em PDF para você baixar. Você vai poder baixar isso aí e acessar aonde você quiser, quando você quiser, sem acesso à internet, tá? Aonde você quiser. Você vai ter acesso vitalício, literalmente. Você vai ter o arquivo com você. Então, tudo isso por R$ 9,90, tá? Esse é o meu presente de fim de ano para vocês. Esse é o meu presente para você que gosta de estudar inglês com filmes. Não fique de fora. Adquira o seu e-book Inglês com Filmes. Gente, esse material tá sensacional. Você clicando no botão ali, eu quero, você vai abrir a página de pagamento. Você vai poder fazer o pagamento aí
via Pix, via cartão de crédito, via boleto, da forma que for melhor para você, tá? Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é o link, eu vou colocar esse link aqui embaixo, é o link inglescomfilmes.com. Vou colocar aqui link do e-book inglescomfilmes.com. Fiz um link bem fácil para vocês acessarem, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? inglescomfilmes.com. Então, por apenas R$ 9,90, você pode adquirir a 4ª versão do e-book Inglês com Filmes. Você é o meu convidado para baixar esse material incrível, se conectar comigo nessa jornada de Inglês com Filmes. Todas essas cenas que eu coloquei aí dentro, sim, são cenas que nós já analisamos. Só para você ter uma ideia, aqui nesse canal possui mais de 850 aulas. Nós temos muitas cenas que nós estamos sim trazendo para montar livros, para também você estudar ali com mais fácil acesso ainda. Onde você tiver, não importa o ambiente que você esteja, às vezes é muito mais fácil você ler um livro do que acessar uma videoaula inteira de mais de 1 hora como essa aqui que você está assistindo. Então, esse é o meu convite para você. Facilite o seu formato de estudos através do e-book Inglês com Filmes. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de adquirir o seu e-book Inglês com Filmes por apenas R$ 9,90. Corre que essa promoção vai durar por pouco tempo, tá? Então, clique aí no link inglescomfilmes.com, tá aqui na descrição desse vídeo, inglescomfilmes.com, tá aqui no comentário fixado logo abaixo também, e bora aprender inglês com filmes. O fato de estudar inglês com filmes faz parte do seu dia a dia? Quer dizer, você acredita que é possível aperfeiçoar sua compreensão e pronúncia com pequenos trechos de séries? Aprender palavras novas, expressões novas, verbos novos, estruturas novas através de pequenas cenas de filmes é um excelente caminho para quem quer avançar no inglês. Sem contar o fato que também é possível aperfeiçoar o listening e também o speaking através deste método de estudo. Hoje eu estou aqui para te apresentar a 4ª versão do e-book Inglês com Filmes. Até hoje, mais de 800 pessoas já adquiriram as 3 primeiras versões do e-book Inglês com Filmes, um material 100% online, contendo um vasto conteúdo baseado no método que eu utilizo para ensinar inglês no YouTube desde 2017. Hoje eu vou te apresentar tudo o que contém dentro do e-book Inglês com Filmes 4.0. Para começar, o e-book 4.0 é simplesmente um livro digital, ou seja, ele não é físico. Ele é um livro com formato em PDF, um livro para você acessar, ler, estudar através do seu computador ou até mesmo pelo seu celular. Ele contém 125 páginas, com 10 cenas de filmes detalhadas, página por página, frase por frase. As 10 cenas que contém dentro do livro, as 10 conversações, são divididas em várias páginas. Eu trouxe aqui algumas páginas deste livro para mostrar como que ele foi construído. O livro todo é padronizado da seguinte forma: em cada página você vai encontrar a imagem da cena, olha só, a frase em inglês citada pelo personagem. Logo abaixo você encontra uma transcrição fonética com os símbolos do alfabeto fonético para quem gosta de estudar a pronúncia 100% correta de acordo com a língua inglesa. Na linha de baixo você encontra uma transcrição aportuguesada, na qual contém em português como que cada palavra na frase é pronunciada, buscando chegar o mais próximo possível de como o personagem pronunciou aquela fala. E por último, no final da página, contém a tradução mais adequada para a frase. E se você avançar para a próxima frase da cena, na próxima página, você vai perceber que a conversa está dividida em várias páginas, onde cada página contém uma análise detalhada de tradução e pronúncia. Eu trouxe aqui algumas páginas para analisarmos juntos. Olha só, aqui na página temos uma cena do filme O Diabo Veste Prada.
O personagem diz o seguinte: I can get another girl to take your job in 5 minutes. Percebam que nessa página nós temos a imagem da cena, lembrando que é uma imagem, não é um vídeo. Nós temos a frase em inglês citada pelo personagem, nós temos a transcrição fonética, logo abaixo a transcrição aportuguesada e também a tradução da frase citada pelo personagem. Então percebemos que essa frase significa eu consigo outra garota para tomar seu emprego em 5 minutos. E se você analisar ali no final da página, temos um rodapé indicando para você avançar para a próxima página, na qual continuamos a sequência dessa conversa. E olha só, na próxima página ele continua a sua frase: One who really wants it. Então podemos adaptar essa frase para alguém que realmente queira. Então você percebe que o padrão dessa página é o mesmo da página anterior. Frase em inglês, transcrições e a tradução. Avançando para a próxima página, temos uma resposta da personagem. Ela diz: I don't wanna quit, that's not fair. Que significa eu não quero desistir, isso não é justo. Então perceba que dentro do livro, as 10 conversações, elas são divididas em várias páginas dessa forma. Embora o foco do material seja o livro digital, juntamente com o livro, eu estou disponibilizando uma aula para cada uma das 10 cenas analisadas dentro do livro. E também áudios, vídeos das cenas para você baixar. O e-book Inglês com Filmes 4.0 está disponível por apenas R$ 9,90. O acesso ao livro e ao material complementar é vitalício, ou seja, você terá acesso ao e-book 4.0 para sempre. O link para adquirir se encontra na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Se você é fã deste método de aprender inglês com filmes e séries, garanta já o seu. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo ou me mande uma mensagem. Thank you very much. Tamo together.